gravado. Ó, então, bom dia. Essa é uma aula do curso preparatório para os institutos federais. Essa aula ela é realizada online, basta o estudante ter acesso aí à internet, né? Com o computador ou com o celular, ele consegue acompanhar praticamente de qualquer município. A gente faz sempre essa fala inicial para que nos ajudem aí na divulgação. Basta entrar em contato conosco que a gente faz a inclusão no grupo, né? E esse é o trabalho que fazemos. Nós somos um grupo de professores voluntários, aproximadamente 30 professores, e já estamos trabalhando nessa frente faz 10 anos. E a ajuda de vocês na divulgação é fundamental. Então, moçadinha, vamos nós. Olha só, olha só. Só para revisar bem rapidinho aqui, a gente vai começar, gente, falando um pouquinho sobre a semelhança de triângulos, né? Ô, professor, e aí? Aí a gente tem que lembrar de algumas coisas lá, não é? Olha só. Dois triângulos, gente, eles são semelhantes quando os seus lados correspondentes são proporcionais e os seus ângulos correspondentes, eles são congruentes. Ah, professor, explica esse trem direito aí para gente. Observe aqui, ó. A gente tem um triângulo aqui que está em vermelho, ó. Ó, prof, aí não, né? Tá muito torto. Vamos fazer uma linha aqui melhor, ó. Olha aqui, moçadinha, tem um triângulo grandão aqui vermelho, ó. E tem um triângulo aqui, ó, vermelho. E aí nós vamos fechá-lo aqui, ó. Tá bom? Agora, olha o que está acontecendo, moçada. Tem um triângulo aqui, ó, verdinho, ó. Olha, tá vendo? Então, esses dois triângulos aí, eu pergunto, eles são semelhantes? Para nós sabermos isso, moçada, o que que a gente vai precisar fazer? A gente vai ter que dar uma olhada tanto nos lados quanto nos ângulos, né? E aí, a gente tem algumas coisas. Ô, professor, mas a gente vai ter que olhar os três lados e os três ângulos dos dois triângulos, né? Ou seja, para a gente ver se ele é semelhante, a gente teria que analisar todos os elementos. Vamos pegar esse aqui, ó. Esse lado e esse lado do grandão. E depois, a gente teria que analisar esse ângulo e esse ângulo aqui, ou seja, 6 elementos para cada triângulo? Não. A gente tem algumas condições de semelhança, moçada. Por exemplo, prof, ó, se nós tivermos dois triângulos, olha aqui, ó, fazer um triângulo retângulo aqui, ó. Se nós tivermos dois triângulos, ó, e aí você observar, ó, que esse triângulo que está aqui, ó, se você observar que esse triângulo que está aqui, ó, é igual a esse triângulo que está aqui, ó, ele é congruente, olha lá. Se esse ângulo que está aqui, ó, esse ângulo é congruente com esse, e esse outro ângulo aqui, ó, também, ó, são ângulos retos, ó, tá vendo? Ah, professor, tem um ângulo reto aí, um ângulo de 90 graus? Tem. E o outro triângulo pequenininho também tem? Tem. E esse ângulo aqui, ó, a gente observar que ele é congruente com esse, ou seja, ele é igual a esse, ó. Se nós temos num triângulo dois ângulos iguais, a gente já sabe que eles são semelhantes.
Se dois triângulos são semelhantes, moçada, nós podemos montar aquela razão de semelhança, né? Aí, ou seja, esse lado aqui, ó, esse lado aqui vai estar para esse lado, assim como esse lado aqui, ó, vai estar para esse lado aqui, ó. Aí nós montamos uma razão de semelhança, entende? E aí, pegando mais lados, a gente vai ter igualdade de razões, que são proporções, e aí a gente consegue descobrir o que a gente precisa. Professor, vamos fazer um exemplo numérico para a gente entender? Vamos fazer, gente. Olha só, deixa eu só passar um avisozinho, moçadinha, ali no grupo, para eles. Espera aí. Então, a gente tem essa condição aí de, né, de semelhança de triângulos. A gente tem que olhar, por exemplo, tem uma condição que é ângulo-ângulo. Se você pegar dois triângulos e aí você perceber que tem dois ângulos iguais, você já sabe, olha, esses triângulos aí, olha, se os dois ângulos forem correspondentes, você sabe, opa, são triângulos semelhantes. Se eles são semelhantes, gente, aí ajuda muito a gente, tá? Muito. Então, o que que a gente tem que fazer? Nós só temos que observar as condições de semelhança dos triângulos, tá? Eu só estou enviando uma mensagem aqui, gente, porque joia. Voltou agora. Maravilha. Maravilha. E já chegaram mais alguns aqui, tá? Gabriel tá aí. Joia. Então vamos nós, moçada. Olha aqui, ó. Então, o que que a gente vai observar? Nós vamos observar alguns elementos. O professor, se os dois triângulos são semelhantes, o que que dá para a gente fazer então? Montar as razões de semelhança. Descobrir constante de proporcionalidade. Ah, é, prof. Mas vamos colocar isso aqui, ó, em termos práticos, ó. Observem aqui, ó. Nós temos esse triângulo grandão aqui, ó, ABC. Tá vendo, ó? Nós temos o triângulo grandão ABC. Esse triângulo grandão, gente, assim. Ó, esse triângulo grandão aqui, ó, ABC, ó. Tá bem visível para vocês aí, quando eu dou traço verde aqui? Sim, sim. Sim, maravilha. Olha aqui, ó, vamos olhar o lado direito desse triângulo, gente, ó. O lado AC, ó. Tá vendo? Esse lado AC aqui, se a gente observar, no meio do caminho aqui, olha, nós temos também o lado do triângulo menor. Quem é o lado do triângulo menor, ó? O lado do triângulo menor é, é o lado AN, ó. Nós temos o lado AN, ó. Aqui, ó. Tá vendo? Depois nós temos também a base do nosso triângulo menor, MN. E depois aqui, ó, o outro lado, ó, o lado MA.
Esses dois triângulos aqui, o que que ele falou para a gente? Ó, de cara ele falou assim, olha aí, prof, tá de graça, porque ele falou que esse ângulo aqui, ó, é congruente com esse aqui, ó. Olha ali, deu dois arcos aqui, ó, ele fez dois arcos, e aqui também dois arcos. E ele também disse para a gente o seguinte aqui, ó, esse ângulo aqui, ó, é congruente com aquele ali, ó. Ô, professor, então esses dois triângulos aí, de cara a gente já sabe que eles são semelhantes? Claro que sim. Por quê? É aquela condição, ó, a gente não precisa olhar os três ângulos e os três lados. Basta você ter esse elemento aqui, ó, ângulo, ângulo, ó. Se tem dois ângulos iguais e esses ângulos são correspondentes, é o suficiente para a gente saber que ele é um triângulo semelhante. Se ele é um triângulo semelhante, pronto, vamos montar a nossa razão de semelhança. De que forma que a gente monta? Ó? Ah lá, olha só, vamos pegar o triângulo maior. Esse lado dele aqui, ó, quanto que vale AC, moçada? 20. 30. 30. Concorda? Ah lá, ó, porque a gente tem 10 centímetros de A até N e tem mais 20 de N até C. Pronto, prof. Agora, qual é o comprimento do segmento AN? 10. 10. Ah lá, ó. Então, nós escrevemos o quê? Ó, AC vale 30, ó, 30 está para 10, assim como, vamos pegar agora, olha aqui, ó, agora a gente colocou no numerador as dimensões do triângulo grande. Então, a gente tem que continuar aqui, tá, gente? Ó, o x, ó, é a dimensão do triângulo grande, ó. Ó, tá vendo? O que que acontece ali, ó? O x está para quem, gente? 8. Para 8. 8. Concorda? Olha lá. Nós estamos pegando o lado direito do triângulo grande, relacionando com o lado direito do triângulo pequeno. Nós estamos pegando a base do triângulo grandão e relacionando com a base do triângulo pequeno. Se você começou pelo grandão, você tem que se manter com o grandão, lá no numerador, ó. É isso que tem que ser observado, tá, moçadinha? Ó, prof, o que que você está falando? Eu estou dizendo o seguinte, no numerador aqui, nós colocamos a dimensão do grandão. Olha o lado direito, vale 30. Está para o quê? Para o lado pequeno. Tem que ser o lado correspondente, tá, moçada? Eu não posso escrever, ó, 30 está para 8, porque não é o lado correspondente, ó. Eu peguei o lado direito do grandão, ó, o lado direito do grandão tem que corresponder com o lado do direito do pequenininho, ó. Agora, a base do grandão, olha lá onde está a base, lá no numerador, ó. Tá vendo? Aqui é o lado direito do grandão. Aí eu tenho que manter isso aí. O que que nós fizemos aqui, ó? Nós montamos, gente, a razão de semelhança. E aí, olha, pegando dois lados, a gente vai ter agora uma igualdade de duas razões. Como que a gente chama a igualdade de duas razões, moçadinha? Qual é o nome disso aqui? Proporção. Congruência? Uma proporção. Igualdade de duas razões é uma proporção. Agora, olha o que ele está perguntando para a gente no problema. Determine o valor de x. O que a gente tem que fazer? Multiplicar em x. A gente pode multiplicar em x, concorda, Danilo? Ô, professor, pode fazer do outro jeito, mais fácil? Pode. Tem como? Claro que tem. Dá uma olhada aqui, ó. Vou mudar a cor da seta. Olha aqui, ó. Dá uma olhada aqui. E, prof. Olha aqui, ó. Dá uma olhada aqui. O x não está aqui no segundo membro? O que que a gente tem que fazer, moçada, para a gente deixar esse x isolado aí? Passar o 8 para o outro lado. Passo o 8 para o outro lado.
Ah lá, o 8 ele está no segundo membro multiplicando ou dividindo? Dividindo. Ele está dividindo. Então, o que a gente vai fazer com ele? Passar ele multiplicando. Passar ele multiplicando. Parabéns. Ah lá, ó. 8 vezes 30 dividido por quanto? Por 10, ó. Tudo isso vai ser igual a quanto? A x. Nós já isolamos o x. Ô, professor, qual é a vantagem de fazer assim? Você economiza uma conta, que aí você não incorre no risco de fazer uma continha errada. Porque se você for multiplicar cruzado, vai dar o mesmo resultado? Claro que vai. Mas aí, aqui, olha, você tem que fazer 10 vezes x, 8 vezes 30. Bota um de um lado, outro do outro. Depois você vai isolar o x. Do jeito que está aqui, a gente já pode entrar isolando o x. Todos entenderam? Ó, Sim. esse... Tudo bem até aí, gente? Esse 10 aqui, a gente pode dividir por 10, vai ficar 1. Esse 30 aqui, ó, se a gente dividir o lado de baixo por 10, a gente divide o lado de cima também, ó. A gente divide 30 por 10, vai ficar 3, olha lá, ó. Por isso que a gente corta zerinho com zerinho, ó. E agora é só fazer a conta. 8 vezes 3, 24. 24 dividido por 1, 24. Vocês concordam? Sim. Ah lá, beleza? Ah lá, então nós descobrimos o valor de quem? Da base do triângulo, ó. Ô, professor, por que foi tão fácil descobrir? Porque os triângulos são semelhantes. Nesse caso aqui, gente, ele atende, ó, de cara ele já atende essa condição aqui de ângulo-ângulo, ó. Mas ele é melhor ainda, porque ele tem os 3 ângulos, ó, congruentes. Porque esse triângulo daqui do topo do triângulo, ó, ele é um triângulo, ele é um ângulo comum aqui, ó. Ele é tanto o ângulo do triângulo vermelho quanto o ângulo do triângulo verde. É o mesmo ângulo, ele é um ângulo em comum, portanto, ele é igual. Beleza, beleza? É igual vocês terem assim, ó. Deixa eu fazer um desenho aqui para ficar bem explicadinho o que eu estou falando, moçada. Você tem um triângulo aqui assim, ó. Ó. Aí, você vem aqui e faz assim, ó. Ó. Ô, prof, tem 2 triângulos aí, ó. Tem um triângulo que a gente pode chamar de AMN, lá no outro canto, ó. Olha lá. Nós temos um triângulo AMN e podemos ter um triângulo assim, ó, pequenininho. Aqui, ó. C. Não, aí o pequenininho vamos fazer com letra minúscula, ó. C, D. Pode usar qualquer letra aí, tá, gente? Ah, professor, ficou errado. Por que que tá errado, gente? Porque o vértice aqui é um ponto, ó. E ponto a gente representa com letra maiúscula. Ó. Então aqui, vamos botar aqui, ó. C, D, ó. CD. Beleza, beleza, moçada? Aí, o que está acontecendo? Ô, professor, o que que você está querendo dizer para a gente? Olha esse ângulo aqui, ó. Ele faz parte tanto do triângulo AMN, né? E olha, e do triângulo também, ele é em comum, ó, do triângulo DCN, ó. Ó, DCN. Esse ângulo que eu apontei com seta azul aqui, ele é comum, ó. Ele faz parte dos dois. Então, de cara, ele já é igual. Igual aos dois. Ok? Nesse nosso caso aqui, ó, nós temos 2 ângulos retos, portanto, esses 2 triângulos aqui são semelhantes. Se eles são semelhantes, nós podemos montar essa razão aqui, ó, de semelhança. Ok? E aí, quando a gente monta a razão de semelhança, a gente descobre tudo aquilo que a gente quer. Beleza, beleza, moçada?
Eu estou dando uma repassadazinha aí, gente, assim, perdão para os que já ouviram, só para a gente estar relembrando e para os novos que estão chegando hoje, tá? Tem mais alguém que hoje é o primeiro dia? Eu. Mateus, tudo jóia? Você é da qual escola, Mateus? Eduardo Olímpio Machado. Joia, joia, Mateus. Maravilha. Ai, que bom que vocês estão aqui, chegando estudantes novos. O ambiente de estudo aqui é bem bacana, tá, moçada? Eu posso apagar aqui, ficou respondido o exercício, a resposta aqui, ó, do x, ó, quando ele está perguntando, determine o valor de x, é 24, só faltou a unidade, tá, gente? 24 centímetros aqui. Tudo bem? Todos entendendo até aqui, tudo certinho? Posso apagar aqui? Sim. Pode. Pode, professor. Quem quiser dar um print screen na tela, se tiver também com o celular, né? Aí dá um print screen na tela, aí ele vai lá para a galeria, vocês depois vão lá e passa para o caderno para dar uma relembrada, tá bom? De novo, vamos refazer isso aqui bem rapidinho. Quem lembra a gente? Quem dá sugestões aí para gente? Professor, eu sei a resposta, mas não sei como faz, esqueci. Esqueceu? Tem alguém que lembra como faz, gente? Primeira coisa, quantos triângulos vocês estão vendo nessa figura? 2. Quais são eles? O ACD e o AB. Maravilha. Todos entenderam? Nós temos um triângulo ACB, que é o grandão, ó. ACD. E temos um triângulo menorzinho, ó. ABE. Tranquilo até aí, moçada? Olha lá, ó. Agora vamos ler o enunciado. Na figura abaixo tem-se que BE, o segmento de reta BE, olha uma barrinha lá em cima dele. Esse símbolo aqui quer dizer o quê, hein, moçada? Que é um segmento de reta? Ah, não. Esse aqui que é um segmento de reta. E esse outro entre o BE e o CD aí, quer dizer o quê? Que ele é paralelo. Isso, Duda! Que BE é paralelo a CD. Beleza, beleza? Hashtag Que- hoje. Nossa, professor, irmão. Ó, o que ele está Eu dizendo vim para tudo, cara, gente, ó? tudo. BE, Não ajudar você mais em gosto nenhum, professor. Quer ver? ó, Eu sei, velho. fe- fecha um Acho que pouquinho, você, gente, o eu vou... microfone aí para não entrar ruído aqui. Stop nosso. Nossa. Gabriel, Isso aí, mute seu microfone, campeão, para não entrar ruído aqui. Ó, olha o que acontece aqui, ó. BE é paralelo a CD. É isso que ele está dizendo aqui, ó. E BE mede quanto, moçada? 4 centímetros. 4 centímetros. Ah, prof. Depois ele falou que CD mede quanto? 5. 5 centímetros. Olha lá, CD, ó. A gente só está puxando os elementos lá do enunciado. Ele falou que AE vale quanto? 4 centímetros. 4 centímetros. Ele falou também o quê, hein? Que AC vale quanto? 6. 6. 6 centímetros. O professor aqui tem que tomar cuidado, não tem? Tem. Por quê? Ele falou que é AC que vale 6 centímetros, ó. Então tem que ficar esperto, prof? Tem. Ah, aqui tem que ser com a própria canetinha. Vamos ver se eu consigo. Aí, garoto. Olha aqui, ó. Ele falou que AC que vale 6, ó. Então é todo esse pedaço. Todos concordam? Eu pergunto para vocês, gente. Quando ela fala, quando ele fala lá no enunciado, gente, que o segmento BE
é paralelo ao segmento de reta CD, que conclusão nós podemos tirar daí, hein? Que eles têm ângulos iguais. Eles têm ângulos iguais, campeão. Eles têm ângulos iguais, ó. Olha aqui, ó. Que ângulo, prof? Esse ângulo é igual a esse ângulo. Meu arco não está muito bonitinho, gente. Acho que vocês entenderam aí, né? Esse ângulo, ó, que é do outro lado, ó, também, ó, é congruente, é igual a esse aqui, ó. Ô, prof. Nossa Senhora. Espera aí. Só um instantinho. Vamos nós aqui, perdão, gente, ó. Ah lá. Esse ângulo é congruente com esse. Beleza, beleza? Vocês entenderam certinho aí? Ô, prof, por que que é? Quem lembra? Por que que esses ângulos são congruentes, hein, gente? Quem lembra? De onde vem isso, professor? Vocês estão falando que é igual, mas por quê? Lembra disso aqui, moçadinha, ó. Se nós tivermos um feixe de retas paralelas, ó, e cortarmos essa reta por uma transversal, olha o que que acontece aqui, galerinha. Ah lá, Quando os ângulos são congruentes, professor, e os lados são homólogos, isso, filha. Olha aqui, ó. Olha o que que a gente vai, olha o que que a gente vai analisar aqui, ó. Esse ângulo que está aqui, ó, esse ângulo que está aqui, ó. Olha aqui, ó. Ele é igualzinho àquele ali, ó. É o congruente dele, ó. Ai, prof, mas esses teus traços, tá que tá. Aqui, ó. Esses ângulos, não. Eles são congruentes, ó. Porque são ângulos correspondentes, gente. Entende? Aí você já sabe. Ah, professor, e o triângulo lá, o que tem a ver com isso? Olha aqui. Esse lado aqui, a base que vale 5, ela é o quê? Paralela à base que vale 4. E o lado do triângulo, ó, ele é a mesma coisa que esse traço aqui, ó. Vale a regra aqui, ó. Um feixe de retas paralelas cortadas por uma transversal. E aí, se você fizer para o outro lado aqui, ó, uma reta transversal, ó, olha aqui. Nós temos uma reta transversal aqui. Ó, esse ângulo vai ser igual a esse, ó. Então, vamos colocar 2 arcos para cada um, ó. Tá entendendo? Ficou bem entendido? Vamos para frente. Apagando aqui e dando Ai, gente, acho que eu apaguei coisa que não devia. Peraí. Então, olha o que que vai acontecer. Nós vamos montar agora a nossa razão de semelhança. O que que ele quer saber no problema, hein? O perímetro do trapézio. Prof, onde é que tem trapézio aí, gente? A parte pintada do trem. A parte que está pintada, que está achurada. Parabéns. Nós temos que saber qual que é, Danilo, a fórmula para a gente calcular a área de um trapézio. Soma de todos os lados. Perímetro, no caso. O perímetro vai ser a soma de todos os lados. E para a gente calcular a área, só para dar uma relembradinha. É a base maior mais a base menor vezes a altura dividido por 2.
Maravilha, maravilha. Só vou colocar na energia aqui, gente, que está acabando a minha bateria. Prof, mas aí ele não quer saber de área, ele quer saber do perímetro. Ficou mais fácil ainda. O perímetro, gente, é a soma de todos os lados, né? Vai ser o caminhar da formiga. Você vai marcar um ponto e vai fazer o percurso, ó, até voltar naquele ponto de partida. E aí você soma, né? Olha, você soma os comprimentos que deram. Beleza? Então vamos em frente. Ah, prof, como é que nós vamos calcular o perímetro disso daí? Olha lá, ó, o nosso trapézio, o que que ele tem até agora? Ele só tem a base maior, que vale 5, e a base menor. E quanto que vale esses lados aqui? Não temos nada. Só que quando ele falou que essas duas retas são paralelas, pronto, nós já descobrimos que esses triângulos são semelhantes. Se os triângulos são semelhantes, nós podemos montar a nossa razão de semelhança. Então, vamos começar. Olha aí, ó. Ele falou para a gente, vamos ver se está todas as medidas aqui. Ele falou que o segmento BE vale 4. Já colocamos aqui. Ele falou que CD, cadê o CD? Vale 5, já colocamos aqui. AE vale 4, nós já colocamos. E AC vale quanto? Vale 6. Então, está tudo representado. E agora, moçada, como que a gente faz para a gente descobrir isso aí? Quem dá uma sugestão? Dá para montar uma razão de semelhança, professor? Isso, Duda. Nós vamos montar uma razão de semelhança. Então, o que que a gente vai fazer? Vamos chamar esse pedacinho aqui de x, ó. Eu vou diminuir agora a espessura dessa linha. Está muito grossona. Ó, olha lá. Vamos chamar esse pedacinho aqui de x. Agora vamos montar uma razão de semelhança. O que vocês preferem? A gente começar do triângulo maior ou do menor? Maior. O maior. Então, vamos pegar lá, campeão. Olha aqui, ó. Qual é a base do triângulo maior? Quanto que ela vale? 5. 5. Olha lá. É qual segmento que representa o triângulo maior, a base do triângulo maior, moçada? CD. CD. Parabéns. Agora, nós vamos relacionar ele com a base do triângulo menor. Quanto vale a base do triângulo menor? 4. 4. 4. 4. Olha lá. 5 está para 4, assim como a gente começou com um triângulo maior. Então, a gente vai continuar no numerador, ó. A gente vai continuar com o triângulo maior. Quanto que vale esse lado direito aqui, ó, do triângulo maior? 4. 4, só 4. Do maior, X também. mais x. Concorda? Que a gente vai ter 4, ó, até aqui, ó. Até aqui, 4. Só que a gente quer a do triângulo maior, ó. Então, vai ser 4 mais x. Concorda? Sim. Ó, vou colocar os tracinhos aqui da fração de uma vez, gente, que no editor de texto eu não consigo. Aí eu tenho que sair da caixinha para colocar os tracinhos, tá? Olha lá, ó. Agora, esse aqui está para quem, hein, moçadinha? 4 mais x está para quem, hein? Para 6? Para 4, coisa rica. Você concorda que nós estamos comparando o lado direito do triângulo? Aham. Olha lá, ó, nós pegamos o segmento AC. Quem que é o lado correspondente dele no triângulo menor? AE. Olha lá na figura, ó. Nós pegamos o lado AC. Quem é o correspondente dele, ó? O homólogo. O homólogo dele, ó, é o lado AE. Quanto que vale AE? Vale 4, ó.
Aí nós montamos o quê? Uma razão de semelhança envolvendo a base. Né? E aí o que acontece? Agora nós já montamos a outra razão de semelhança envolvendo o lado direito. Então, com isso, nós temos agora uma proporção aí, ó. Agora sim, moçadinha. Agora eu pergunto para vocês, como é que nós vamos isolar esse x aí? Dá para passar o 4 que está dividindo para o outro lado multiplicando. E depois a mesma coisa com o 4 que está somando. Só O que 4 que está subtraindo. somando, a gente pode passá-lo subtraindo, não é isso? Sim. Beleza? Em frente, Mateus. Vamos lá, então? Olha lá, ó. Oi, professor, eu posso multiplicar cruzado aqui? Eu me sinto muito mais seguro, claro. Você faz o jeito que você tem mais segurança. O importante é você acertar a questão. Olha lá, ó. 5 vezes 4, moçadinha. 20. Passando esse 4 que está aqui, ó, já multiplicando para o outro lado. Ah, professor, não pula não. Faz passo a passo. Então tá. 5, vou colocar um pontinho aqui, porque a gente tem x ali, para não ficar misturando, tá? Olha lá, ó. Agora aqui são 5 quartos, ó. Olha lá. Esse 4 que estava multiplicando passou para o primeiro, que estava dividindo, perdão, no segundo membro, ele está dividindo, ele passa para o primeiro membro multiplicando, ok? Olha lá, ó. E o que ficou do lado direito? Ficou 4 mais x, ó. Ah, prof, antes da gente fazer essa conta, vamos ver se dá para simplificar? Aqui, toda vez que vocês tiverem multiplicação de frações, ó, veja primeiro se dá para simplificar. Ó. Aqui, nesse caso aqui, ó, dá para a gente dividir o denominador por 4, fica 1. Divide o numerador também pelo mesmo algarismo, ó, mesmo fator, olha lá, 1. Beleza. 1 vezes 5, 5. 5 dividido por 1 dá 5, ó. Vai ser igual a 4 mais x, ó. Como é que a gente faz agora para isolar o x, galerinha? Passa o 4 que está somando para lá, subtraindo. Passa o 4 que está somando para lá. Parabéns. Olha lá, ó, passa subtraindo. Quanto que dá, gente? 5 menos 1. 5 menos 4. Dá 1. Dá 1. Se 1 é igual a x, gente, ó. Ó, prof, x é igual a 1. Olha lá. Ah, professor, então, nós descobrimos o que com isso? Que o nosso x aqui é igual a, ó, 1. Ô, professor, agora a gente tem a base do trapézio, o lado direito do trapézio, a base menor do trapézio. O que é que a gente precisa descobrir para calcular esse perímetro? O lado esquerdo. O lado O AB. lado, o lado BC, concorda? Ah lá, ó. E descobrir também, exatamente, filho, esse ladinho aí, ó. O lado AC a gente já tem, não já? Ah lá, ele deu para a gente lá no enunciado, ó. Ô, professor, ficou uma baba, então, para descobrir isso daí? Ficou. Por quê? Se a gente descobrir esse lado esquerdo aqui, ó, isso, nosso raciocínio bom, parabéns, filha. Olha aqui, ó, se a gente descobrir quanto que vale o AB, pronto. A gente subtrai o CA de AB, descobre quanto que vale esse pedacinho. Então, pronto, moçadinha, montando a nossa razão de semelhança. O que que a gente pode escrever aqui? A caixinha ficou na frente. Bora lá, ó. Nós podemos relacionar o triângulo grande, quanto que vale a base dele? Ó, 5. Com a base do triângulo pequeno, quanto que ela vale? 4. Agora nós vamos relacionar o lado grande do triângulo, quanto que vale a C? 6. 6. Concorda? E agora, quanto que vale o lado do triângulo pequenininho?
Isso. O lado do pequenininho nós não sabemos. Então, o que que a gente pode chamar ele aqui, ó? Vamos chamar ele de y, ó. Ô, prof, nós não sabemos esse trem aí, ó. Então, você vai lá e chama ele de y. Vamos colocar os tracinhos aqui da razão de semelhança. Olha lá, a razão é uma divisão, uma relação, uma fração, tá? Ó, e aqui vai valer quanto? Y. Beleza, beleza? Agora aqui, ó. Ô, prof, esse é bom multiplicar cruzado, né? Esse é, ó, porque esse y está no denominador, a gente quer isolar ele, ó. Aí, ó, seria melhor multiplicar cruzado, ó. 5 vezes y é igual a quanto? 4 vezes 6, ó. 24. Quanto que vale o y, ó? Vai ser 24 dividido por 5, ó. Quanto que dá 24 dividido por 5, galerinha? 4,8. Dá quanto, campeão? 4,8. 4,8. O quê? Centímetros. Então, a gente descobriu que o y vale quanto? 4,8. Ó. Se o y, gente, vale 4,8, quanto que vai valer esse segmento? Ó, quanto que vai valer esse segmento BC? 1,2. Vai valer 1,2. Aqui vai valer 1,2. Ó. Beleza, beleza? Esse segmento BC vai valer 1,2. Aí, agora, qual é a resposta do nosso exercício, moçada? O que que a gente tem que fazer? Vai ter que somar tudo agora. Isso. Vamos começar aqui desse ponto C, ó. Então, a gente vai ter 5. Aí, ó, de C até D a gente tem 5. Agora, de D até E, ó, mais 1. Agora, de E até B, ó, mais 4. Agora, de B até C, ó, 1,2, ó. Tá vendo? Ah lá, ó. 5 com mais 1, 6. 6 com mais 4, 10. 10 com mais 1,2, ó. 11,2 centímetros. É o perímetro lá, a unidade de comprimento, tá vendo? Se fosse área, seria centímetro quadrado, se fosse volume, seria centímetro cúbico, mas aquele que é um perímetro, ó, é uma unidade de comprimento, você está somando os lados, ó. Né? Nesse caso aqui, o que que nós fizemos? Nós pegamos o sentido anti-horário, ó. A gente começou aqui, veio para cá, ó. Somou aqui, ó. 5 com mais 1, 6, com mais 4, 10, com mais 1,2, chegamos no ponto de partida. Ok? Todos entenderam, moçada? Tudo bem até aí? Tudo. Tudo. Gustavo, Sim. podemos apagar isso aqui, campeão? Ah, pode? Pode. Alguém quer dar print screen na tela? Aproveita. Ou quem está anotando, né? Se já anotou tudinho, a gente segue em frente. Professor, isso aí já caiu em institutos federais? Claro que sim. Aqui, gente, como a gente está apresentando a teoria, está revisando, vai bem devagarinho. Lá, moçadinha, vocês vão ter uma média de uns 4 minutos para fazer cada questão dessa. Entendeu? Aí vocês pegam e olha, ó, isso aqui é o símbolo de paralelo. Se esses dois lados são paralelos, cortado por uma transversal, esses ângulos são iguais. Né? Então, você vem aqui, ó, se eles são iguais, ó, tem dois ângulos iguais já no triângulo, a gente observou que o terceiro é incomum, então, na verdade, são 3. Isso nos garante que eles são semelhantes, com sobra. Aí você vem, monta a sua razãozinha de semelhança, resolve a equaçãozinha do primeiro grau, coloca lá os valores, soma e um abraço para o gaiteiro. Beleza?
sem perder muito tempo para resolver as outras. Oi, campeão. Não pode perder muito tempo, porque não tem muitas questões. Isso, e tem um gabarito para ser marcado, entende? Então você tem que fazer direitinho. Tem gente que prefere fazer tudo e marcar no final. Aí deixa uns minutos ali para você fazer com calma, para você fazer direitinho, né? Se você quiser fazer um sinalzinho prévio no cartão, né? E depois não esquecer de reforçar, porque a leitura é feita por computador, tá, gente? Aí vê bem lá no edital a instrução, o que está escrito direitinho, né? A preencher de caneta, né? Para ficar tudo certinho. A razão de semelhança de dois triângulos é 1/5. Os lados do menor medem 2 centímetros, 3 centímetros e 4 centímetros. A soma dos lados do maior é em centímetros. E aí, galerinha? E aí? Ele já falou para a gente a razão de semelhança. Ô, prof, o que que isso quer dizer? Se a razão de semelhança, moçada, é 1/5, olha aqui, ó. Olha aqui. A razão de semelhança é 1/5, ó. Isso quer dizer que um triângulo, gente, é 5 vezes maior do que o outro. Olha lá. Ele falou que a razão de semelhança é 1/5, ó. Então, o lado de um vai estar valendo, por exemplo, 2, o lado do outro vai estar valendo quanto? 10. 10. O lado de um, aqui, ó, ele falou que o menor, ó. Ó, então nós vamos montar essa razão de semelhança aí, prof. Ora, ora. Olha aqui, ó. Ele falou que um lado do triângulo menor vale 2. O do maior vai valer quanto? 10. É numa relação de 1/5, ó. Aqui, ó. E o outro lado, ó, vale 3. E quanto que vale o seu lado correspondente? 3 vezes 5, 15. Que baba, professor. Ó, ele entregou o jogo. Olha lá. Ele falou que um lado vale 4, o outro vai valer quanto? 20, ó. Tá vendo? Tranquilo. Olha o que ele está perguntando para a gente. A soma dos lados do maior é... Nós já descobrimos os lados do maior? Sim. Sim. Soma dos lados é sinônimo de quem, hein, gente? De qual palavrinha? Perímetro. Perímetro. Então, vamos descobrir o perímetro do triângulo maior, ó. 10 com mais 15, 25 com mais 20. 45. 45. Beleza, beleza, moçadinha. Ó, letra D de dado. Porque a gente, né? Olha lá, ó. Eles são semelhantes e a razão de semelhança, ó, é 1/5. Se ele montou a razão de semelhança, é óbvio que eles são semelhantes. Aí é só você ir lá, ó. Você já sabe que a razão é uma fração, é um lado dividido pelo seu correspondente, ó, tá? Às vezes ele gira o triângulo, tá, gente? Ô, prof, dá um exemplo aí para não bagunçar a nossa cabeça. Vamos lá, ó. Ele pode ter colocado um triângulo aqui, ó, assim, ó. E depois, o que que ele faz com esse triângulo? Ele gira ele, ó. Ele pega um outro triângulo e coloca ele assim, ó. Ô, prof, como é que eu vou saber que esses bichos aí são semelhantes? Ah lá, ó. Tá um de cabeça para cima, o outro de cabeça para baixo. O que que você tem que fazer? Você tem que vir aqui e verificar os seus ângulos, ó, que são correspondentes. Por exemplo, ó. Como assim, prof?
Você vai vir aqui, ó. Esse ângulo aqui, galerinha, ele é o maior ângulo desse triângulo. Vocês concordam? Aí você vem aqui e compara com esse aqui, ó. Ó. Vai. Cadê meu mouse? Tá aqui. Compara com esse ângulo. Se esses dois caras forem iguais, ó, maravilha. Já começou bem. Olha lá. Por que esses ângulos eles são correspondentes, professor? Claro que são. Ó, o maior lado desse triângulo, ó, junto, olha lá, você está comparando ele com o maior lado do outro triângulo. Agora vamos pegar o outro extremo. O menor lado desse triângulo, ó, você vem cá e compara com esse, ó. Beleza, beleza? Compara com esse. Se esses dois ângulos forem iguais, gente, pronto. Esses dois triângulos aí são semelhantes. Se esses dois triângulos são semelhantes, o que vai acontecer com eles? Você vai perceber que esse lado aqui, ó, por exemplo, ó, se ele valer 8, ó, vamos procurar o correspondente dele. Aonde que está o correspondente desse cara aí, ó? Está aqui, ó. Ó. Digamos que esse aqui vai valer quanto? Vai valer 4, ó. Você vai perceber que tem uma proporção entre eles, ó. Ó. Se eu dividir um pelo outro, eu acho uma constante de proporcionalidade. Entende? Ah, professor, eu descobri. Ah, e esse aqui, ó. Se esse aqui, por exemplo, vale 10, ó. Esse cara aqui, ó, que é o maior lado do triângulo pequenininho, olha lá. Vai ter uma proporção entre eles, é uma constante de proporcionalidade. Que no nosso caso aí, se você dividir o maior pelo menor, ela dá 2. Se você dividir o lado do menor pelo maior, vai dar meio, né? Aqui em cima, nesse exercício, moçada, eu não sei se vocês observaram, ó. Ele dividiu quem? O lado do menor triângulo com o maior, ó. Aí deu 1/5. Se você inverter, você pegar o maior triângulo com o menor, a constante de proporcionalidade vai dar 5. Todos entenderam até aqui? Podemos ir em frente? Sim. E no caso seria mais também uma ideia de interpretação, pois precisar. O Matheus, só um pouquinho, campeão. Fala de novo, porque veio muito baixinho aqui para mim. Bem, também tem uma ideia de interpretação, pois sem a interpretação você poderia interpretar errado a questão, no caso. Isso, Matheus. Isso, campeão. Ficou claro para vocês, gente? Tá certinho até aí? E quando a gente Sim. olha, tá? Vamos em frente. Tem mais coisa para comentar, eu comento em exercícios futuros aqui. Um triângulo cujos lados medem 6, 9 e 10 é semelhante a outro triângulo de perímetro igual a 15, ó. A medida do maior lado desse último triângulo é... E aí, galerinha? Um triângulo... Hã? Daí é para somar todos os lados do outro triângulo, que seriam 6, 9 e 10, que é igual a 15, o perímetro do outro, e aí você já tem a ideia da semelhança, mais ou menos, a proporção. Matheus, ô filho, faz uma caridade pro prof. Eu estou ajustando o volume aqui. Fala de novo. Bem, daria para somar ali o 6, o 9 e o 10, já que são igual a 15, que é o perímetro do outro triângulo, e com isso daria para achar uma proporção. Sim. Ó, olha lá, ó. Um triângulo cujos lados medem 6, 9 e 10 é semelhante a outro. Tá vendo? De perímetro igual a 15. O outro triângulo que tem um perímetro de 15. Tá vendo?
é o outro. Foi isso que você entendeu, Matheus? Sim, sim. Sim. Então, vamos descobrir qual é o perímetro do triângulo maior. 25. Ó, o perímetro do triângulo maior é igual a quanto? 25. 6 com mais 9, 15. 15 com mais 10, 25 centímetros. Agora a gente sabe o que ele deu também lá no enunciado. Ó. O perímetro do triângulo menor. Menor. Quanto que vale? 15. 15. 15. Maravilha, moçada. Vale 15. Ô, professor, se eu tenho os dois perímetros, ó, e se a gente fizer uma razão de semelhança aí? Ah lá, ó, vamos montar? Só para a gente ter uma ideia. Não sei se dá certo, mas vamos tentar. Olha aqui, ó. Se a gente dividir 25 por 15, primeira coisa, gente, os dois números terminaram com qual algarismo? 5. Com 5. Portanto, eles são divisíveis por 5. por 5. Olha lá. Essa fração 25 15avos, ela é semelhante a essa fração, ó. 25 dividido por 5 dá 5. 5. Se a gente dividir o lado de cima por 5, nós temos que dividir o lado de baixo também por 5 para ela ficar o quê? Uma fração equivalente. Então, essa fração 5 terços, ó, ela é equivalente a essa fração 25 15avos. Ó. Beleza. Agora, o que a gente tem aí? Ó? 5 terços. Não é isso? Prof, como é que a gente vai descobrir o lado do triângulo menor? Ah, professor, a gente poderia ter feito, então, ó, o lado menor dividido pelo lado do maior? Ó. Claro. Olha lá. O que a gente descobre com isso? Que essa razão, olha, de semelhança também pode dar 3/5. A gente só está invertendo. Ó, ela pode dar 3/5. Ô, prof, e agora? Agora ficou uma baba. Quanto que dá 3 dividido por 5, moçada? 0,6. 0,6. 0,6. Professor, não fica com preguiça. Mostra aí pra gente. Vamos fazer aqui, ó. 3 dividido por 5. Como que a gente faz essa continha aí, gente? Só para treinar. Coloca um 0, uma vírgula. Coloca um 0 por 3. Isso, campeão. O que acontece? 3 dá para dividir por 5? Não dá. Não. Concorda? Então, o que a gente tem que fazer, Gabriel? Coloca um 0, uma vírgula. No 5. Coloca um zero Ali embaixo. aqui e coloca aqui um zero e uma vírgula. Ó. Isso. Agora, 30 dá para dividir por 5? Dá. Sim. Olha lá, ó. 6. Dá 6. 6 vezes 5, 30. 30 com menos 30, 0. Deu uma divisão exata. Não deu um número inteiro, mas deu uma divisão exata. O resto foi 0, todos concordam? Então, nós descobrimos aqui, ó, que o lado do triângulo menor, se você dividir pelo lado do triângulo maior, vai dar 0,6. Ô, prof, e agora? Nós podemos pegar esse 0,6, ó, e multiplicar pelo lado do triângulo maior. Ó. Quanto que dá 0,6 vezes 6? Eu nem sei se esse trem vai ficar 16. certo no final, gente, mas nós vamos tentar aqui. Vocês concordam que dá 3,6? Vamos pegar o outro lado? 9 vezes 0,6. 5,4. 5,4.
Maravilha. 5,4. E agora nós vamos pegar quem? O outro lado, moçada. O outro lado, ó, 10. 10 vezes 0,6 é só andar com a vírgula uma casa para a direita. Vocês concordam? Olha lá, ó. 10 vezes 0,6 é só andar com essa. Aqui tem um zero, ó, ele é potência de 10. Ó, anda com essa casa aqui, uma vírgula para a direita. Ó. E agora, prof? Agora nós vamos somar. Não, ele não está pedindo perímetro. Ele está pedindo o quê? Qual é o maior lado? O que vocês acham? 6. Letra E, 6. Ah lá. Se ele tivesse pedido perímetro, a gente ia somar. Concorda? Se ele tivesse pedido assim, vamos mudar, vamos melhorar essa pergunta aí, ó. Vamos colocar uma questão que já caiu no Instituto Federal de São Paulo. A razão entre o maior e o menor lado. O que vocês iam fazer? 6 menos 3,6, né? Não, tá quase, pegou na trave. Razão, A razão, campeão. razão não é multiplicação? Não, a razão é a divisão. Ah, Ó, verdade. beleza? Olha lá, ó. A razão entre o maior, quem é o maior lado? 6. Agora, olha lá, quem é o menor? 3,6. 3,6, ó. Aí você ia montar essa divisão aqui, ó. A razão é uma divisão. Ó, tá vendo? Aí você ia fazer essa conta aí, ó. 6 dividido por 3,6. Aqui é claro que a gente está colocando valores aleatórios aqui. Eu só estou raciocinando com vocês, porque se ele mudar o sentido da pergunta, ok? Aí vocês vêm ali e só fazer isso, ó. Beleza, beleza? Ficou entendido, moçadinha? Podemos avançar? Sim, com certeza. Beleza? Ó, gente, a gente vai. Ô, professor, você vai fazendo devagarzinho, né? É. O que que acontece? Porque a gente está vendo teoria junto, tá? Nossa, isso aqui é espetacular. Ô, prof, fala pra gente aí. Normalmente, moçadinha, o que que acontece com as provas do Instituto Federal? Cai uma questão de teorema de Tales, cai uma questão de regra de três, cai uma questão de teorema de Pitágoras, cai uma questão de... Como é que eram as outras, gente? Essa questão aqui, gente, ó, de semelhança de triângulos, ela é muito joia, ó. Tá? O que que acontece? Do teorema de Tales, moçada, eu vou deixar a teoria para a gente falar na próxima aula, mas vamos fazer esse problema aqui, ó. A sombra de uma pessoa tem 1,8 metros de altura e mede 60. Professor, lê direito. A sombra de uma pessoa que tem 1,8 metros de altura mede 60 centímetros. No momento, ao seu lado, a sombra projetada de um poste mede 2 metros. Se mais tarde a sombra do poste diminui 50 centímetros, a sombra da pessoa passou a medir. E agora, galerinha? Eu acho que eu vou ter que falar do teorema de Tales primeiro para vocês. Vamos fazer o seguinte, moçada. Vamos fazer mais uma dessa de semelhança. Depois eu apresento o teorema de Tales, que vai ficar bem mais didático. PUC de Campinas, ó. Há uma questão para entrar na universidade aí, moçada. Ó, os triângulos ABC, vamos lá? A, B, C. E A, E, D. Representados na figura a seguir são o quê? Semelhantes. Sendo o ângulo
ADE congruente ao ângulo ACB, ó. O que ele falou para a gente nesse enunciado, gente? Tá vendo aqui, ó? Tem um ângulo aqui, vocês concordam com ele aqui, ó? Tem um ângulo aqui, ó, ADE. E tem um ângulo aqui, ó, ACB. Professor, explica melhor. Eu vou explicar aqui, ó. Vocês percebem, olha esse ângulo D, ó, ele é formado pelo qual lado? Ó? Pelo lado A e pelo lado E. Olha aqui, ó. Esse ângulo D, ó. O ângulo, gente, ficou no meio, ó. Olha aqui, ó. Aqui também, ó. Olha esse ângulo C. Ele é formado por quem? Pelo lado A e pelo lado, ó, B, ó. E o ângulo ficou no meio aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Se você pegasse esse lado aqui, ó, e deitasse ele para cá assim, ó, você ia perceber que o C ficou no meio de quem? Do B e do A, ó. É isso que ele está colocando aqui na nomenclatura, ó. Ele falou para a gente, ó. O que ele falou para a gente? Que esse ângulo D, ele é congruente com esse ângulo C, ó. Vocês perceberam aqui no enunciado, ó? Ó, ele falou que ele é congruente, ó. Esse cara aqui, ó, ele é igual, ele é congruente com esse. Eu pergunto para vocês, gente, com essa informação, dá para falar que esses dois triângulos aí são semelhantes? Sim, Por quê? porque eles têm um ângulo em comum. Maravilha! Ô, gurizada fera. Aqui, ó. Ele tem um ângulo em comum, ó. Pega esse lado aqui, ó, e esse lado. Olha o que acontece. Esse ângulo A, ele faz parte tanto do triângulo pequeno quanto do triângulo grande, ó. Então, ele é incomum, portanto, ele é igual, congruente. Se ele é congruente, o que acontece? Ó? Nós temos dois triângulos aqui que têm dois ângulos iguais. Se ele tem dois ângulos iguais, nós caímos naquela condição de semelhança, ângulo, ângulo, ó. Ângulo, ângulo. Portanto, esses dois triângulos são semelhantes. Se os dois triângulos são semelhantes, gente, o que a gente pode montar? A razão de semelhança. A razão de semelhança, Duda. Vamos nós, então? Vamos lá, ó. O que ele falou para a gente? Ó, se BC mede 16. Ô, prof, bota esse 16 aí. Olha lá, ó. Mais o que ele falou? AC mede quanto, galerinha? Quanto que mede 20. AC? 20. 20, ó. Beleza? Mais o que ele falou? AD. Quanto que vale AD? 10. 10. 10. Estou quase tirando essa unidade fora. 10. Ah lá. O que mais que ele falou para a gente? Aí mede 10,4. AE mede 10,4. AE mede 10,4. 10,4 o quê? Centímetros. Beleza? O perímetro do quadrilátero BCDE. Cadê esse quadrilátero, moçada? Se é quadrilátero, tem 4 lados. Vamos lá destacar esse bichinho para ficar bem didático aí para vocês. Ó. Ô, prof, tá vacilando. Ó. Ah, não, da mesma cor, professor. Vamos destacar o quadrilátero, ó. O quadrilátero está em vermelhinho, ó. Claro, quadrilátero, 4 lados. Ah lá. E agora? Então, o que nós precisamos descobrir, hein?
A gente sabe quantos lados desse quadrilátero já? 2. 2. Dois. Nós precisamos descobrir os outros dois. Quais são os segmentos? BD e DE. E agora, moçada, nós descobrimos também que o triângulo ADE, ele é semelhante ao triângulo ABC. Todos concordam? Sim. Agora, presta atenção, presta atenção. Professor, eu não estou conseguindo ver isso aí com muita clareza, estão meio tronchos os dois triângulos. Tá sim. Agora nós vamos usar o raciocínio para a gente não errar. Presta bem atenção no que o prof vai falar. Olha esse ângulo aqui, ele tem dois traços, não tem? Ó, aí ele é semelhante a esse outro que tem dois traços, ó. Beleza, beleza? Deixa eu fazer esse tracinho aqui para ficar mais nítido para vocês, ó. Ele tem dois tracinhos aqui, ó. Dois traços. E o outro também tem dois traços. Quer dizer que eles são congruentes. Ô, professor, e aí a gente vai relacionar o lado como? Olha quem que está oposto. Presta atenção, ó. Esse ângulo aqui, esse lado é o lado oposto dele, ó. Aí nós vamos pegar esse agora aqui de baixo. Quem que está do lado oposto dele, ó? É esse aqui, ó. Esse AB. Então, nós vamos relacionar esses dois triângulos, ó. Como assim, professor? 10,4. Não, vamos fazer do maior primeiro. Quanto que mede o lado AB, hein, gente? X. Isso. Ele vai aparecer um X aqui para a gente, ó. Ô, professor, por quê? Porque a gente não sabe quanto que vale esse ângulo, esse lado BD. Então, nós vamos chamar ele de X, ó. Agora, vamos para a razão de semelhança, ó. Aqui só tem que ficar atento com uma coisa, tá, campeão? Ó, é esse pedaço aqui que vale X, ó. Então, na verdade, quanto que vale o lado AB? X mais 10. Parabéns. X mais 10. Olha lá. Está para quem, hein, gente? 10. 10,4. 10,4. Porque o homólogo, o lado correspondente dele, o lado que é homólogo, moçada, o que acontece com ele, ó? Tá entrando um ruídozinho, gente. Se puder, é só abrir na hora que for falar. Ó, o que acontece aqui, ó? Quem que é o lado homólogo? Ó, a gente vai pegar o oposto, ó. O homólogo aqui, ó. Se você pegar o lado oposto a esse ângulo, ó, é o lado AE. Aí você vem aqui, ó. Qual que é o lado que está oposto, ó, a esse ângulo? É o lado AB, ó. Então, você tem que relacionar os lados certinhos. A gente está descobrindo aqui, é uma forma de você descobrir quem é o lado homólogo quando os triângulos estão meio deitados, estão diferentes daqueles exercícios de cima. Aí vem aqui agora, ó. Ô, professor, e agora? A gente vai relacionar quem com quem? O que vocês sugerem aí, moçada? O 20 e o 10. Olha aqui, ó. Ô, professor, como é que nós vamos desenrolar essa questão? Nós vamos desenrolar aqui, ó. Tem um ângulo que é comum aos dois triângulos. Vocês concordam? Vocês concordam Sim. que esse ângulo aqui ele é comum, ó, aos dois triângulos? Qual que é o lado oposto a ele, ó? É esse aqui, ó, do triângulo menor. Qual que é o lado do triângulo maior oposto a esse ângulo em comum? É esse aqui, ó. É esse aqui, ó. Estão vendo aí? Todos entenderam? Ô, professor, por que você destacou esse lado aqui? Porque agora nós vamos relacionar os lados que sobraram, ó. Esse lado aqui, ó,
a gente já considerou ele, ó. Quem é o homólogo dele, o correspondente dele? É esse aqui, ó. Nós já relacionamos esses dois. Agora, o que que a gente vai fazer? Ó, nós vamos relacionar qual lado? Só sobrou um lado para relacionar, ó. Esse lado aqui, ó, com quem, gente? Com esse lado aqui grandão, ó. Vocês estão entendendo o que que eu estou falando? A mesma coisa que aconteceu num lado acontece no outro. Isso. A mesma coisa que aconteceu num lado tem que acontecer no outro. Então, vamos pegar agora o lado do triângulo maior, ó. Quanto que vale esse lado aqui, ó? AC, ó. Quanto que vale esse cara aqui, ó? 30,4. 30,4. Como nós começamos com um triângulo maior, no numerador, nós vamos manter, ó. 30,4. Está para quem, hein, moçada? 10. Está para 10. Todos entenderam? Nós temos que relacionar os lados correspondentes. Professor, e quando o triângulo estiver deitado, igual está ali, ó, a gente tem dificuldade para ver o lado correspondente. O que que você faz? Vai lá nos ângulos e relaciona os ângulos. Vamos fazer aqui, gente, como é que a gente faz para isolar o valor de x aqui? Quem dá uma sugestão? Primeiro vai tirar o 10,4 que tá dividindo, passando pela multiplicando, e depois a mesma coisa com 10 que tá somando. Ótimo. Todos entenderam? Vocês concordam que tem um 10,4 dividindo aqui, moçada? Ó, a gente vai passar ele para o segundo membro multiplicando. Depois, nós vamos pegar esse 10 que está aqui somando, passá-lo para o segundo membro subtraindo. Beleza, beleza? Até aí? Então vamos lá, ó. A gente vai ter o que ali? 10,4 vezes... Ah, não, professor. X mais 10 mais 10 é igual a 10,4 vezes... Vou representar com pontinho que a gente tem o x ali já. 10,4 vezes 30,4. Olha lá. Quanto que dá isso, moçada? Será que está tudo certinho? Ah, não pode fazer isso agora não, prof. Sem ansiedade. Vamos lá. Quanto que dá 10,4 vezes 30,4? Espera aí. É 10,4? 316,16. Quanto que vale o lado? Nós relacionamos quem? X mais 10. X mais 10, que é esse lado aqui. Ah, não, moçada, aqui, ó. Tem que tomar cuidado aqui. O prof deu uma vacilada aqui. Só um instantinho. Espera aí. Vamos lá, ó. Vamos relacionar aqui, ó. Primeira coisa, o que está acontecendo? Nós precisamos descobrir qual lado mesmo. Nós precisamos descobrir, ó, quanto que vale esse x aqui, ó. Então, vamos relacionar. Vamos relacionar. Esse lado aqui, ó. Esse lado aqui que está oposto ao nosso ângulo, ó, que tem dois arcos, ó. Esse lado vale 10,4. E ele está o quê? Ele está... Aqui tem o ângulo que deu em dois arcos. Então, nós temos que relacionar esse lado
com aquele lado. Então, aquele lado do grandão vai ser x mais 10. Vai ser x mais 10. Ele está para quem? Ele está para esse que mede 10,4. Tá certo. Esse outro lado, aqui, ó, vamos relacioná-lo. E agora, o que que a gente vai fazer? Esse lado aqui, ó, o AE vale 10,4. Nós já relacionamos esse lado pequeno com o lado grande. Agora nós vamos relacionar. Quem que a gente relaciona agora, moçadinha? Quem que a gente relaciona agora? O 30,4 com 10. O 30,4 com 10. Não tem outro jeito, concorda? Esse lado aqui, ó, só sobrou um ângulo, ó. Esse ângulo que está aqui, eu vou pintar ele de azul. Tem um ângulo aqui, ó. Tá vendo um ângulo aqui, ó? Nossa, que azul é esse, prof? Aqui, ó. Esse ângulo azul aqui, ó, o correspondente dele, o homólogo dele é esse aqui, ó. Então, ó, oposto a esse ângulo, eu tenho esse lado. Quanto que vale esse lado? 30,4. Agora, quem que está oposto a esse ângulo azulzinho, ó? O 10. Então, tá tudo certinho, gente. O 10, ó. Beleza, beleza? Agora a gente tem que fazer essa conta aí mesmo. Não tem muito choro. Quanto que dá 10,4 vezes 30,4? Professor, antes da conta não daria para simplificar? Tipo, o 10 que tá dividindo e o 10 tá multiplicando, não daria para deixar só 1,4 multiplicando? Perdão, você repete o raciocínio? Tipo, tem um 10 dividindo ali na fração e um 10,4 multiplicando. Não daria para cortar um zero com o outro e deixando só 1,4 multiplicando? Daria, daria. Aqui, ó. Nós pegamos esse cara aqui. Ah, tá faltando aqui, ó. Peraí. Tá faltando só completar. Só um instantinho. Aí nós passamos esse aqui multiplicando, ó. E aqui embaixo a gente tem quanto? 10,4. 10, né? Não é 10,4 não. Embaixo a gente tem 10. Se a gente dividir 10,4 por 10, ó, vai ficar quanto aqui, ó? 1,4? 1,4. 1,04, não é? Sabe que vai valer a pena? Você concorda que se a gente dividir aqui, ó, se dividir o 30 também, vai ficar 30,04. Vai andar com a vírgula uma casa para a esquerda. Todos concordam? Eu estou achando que vai ficar mais enroladinho para a gente multiplicar depois, ou não? Vamos tentar É, fazer isso aí, ó. Concorda? Que vai ficar um número na casa dos centésimos, ó, com duas casas depois da vírgula. Quanto que dá 10,4 vezes 30,4? deu 316,16. 316, 10 vezes 30 já vai dar 300. Maravilha, tá certinho a sua conta, ó. Então, deu 316,16. 16.
16. Então, nós vamos escrever aqui, ó, na frente, ó, x vai ser igual a quanto? A 316,16 menos 10. Tem coisa errada, não tem? Só falta também dividir por 10. Ah, tem que dividir por 10 antes aqui, ó. Aí dá 31,616. Divide por 10. Olha lá. Vai ficar 31 assim? Não. Vamos dividir melhor. Deu 316, é? Como é que é? Sim, 316,16. 16. Obrigado. Isso aí, agora a gente tem que dividir por 10, ó. Se é dividido por 10, prof. Divide por 10, depois soma quanto? Soma não, né? Subtrai, concorda? Olha lá, ó. 316,16 dividido por 10 dá 31,616. 31,616, gente. Menos 10 dá 21,616. O quê? Centímetros. Isso é o valor de quem? De x, olha lá. O que que ele quer saber, ó? Ele quer saber o perímetro. O que que nós descobrimos agora, moçada? Isso aqui, ó. 21,616. Nós descobrimos esse lado. O que que a gente precisa descobrir? A base do menor. A base do menor. Parabéns. Nós precisamos descobrir o segmento DE. Ele está oposto ao qual ângulo? E está oposto ao ângulo comum entre eles. Isso. Ele está oposto ao ângulo comum entre eles. Então, vamos relacionar os lados que estão opostos ao ângulo comum entre eles. Quem são esses lados? São os lados BC e os lados DE. Concorda? Então, vamos lá. Ó. Quanto que vale o lado BC? 16. 16. Quanto que vale o lado DE? Nós não sabemos. Vamos colocar X. ele lá. Vale X, por exemplo. Vamos chamar ele de Y para não misturar com o X que nós acabamos de achar. Tudo bem? Olha lá. Ó. E agora? Vamos relacionar com o lado direito do triângulo. Ó. A gente tem um lado direito do triângulo. O lado maior do triângulo vale quanto? Hã? Concorda? Sim. Agora, quanto que vale o lado menor do triângulo? Ah, peraí. Não pode fazer besteira aqui. Quem que é o homólogo? Nós pegamos quem aqui? Esse lado aqui, ó, que está oposto ao ângulo pequeno, ó, ao ângulo que tem um traço só, ó. O azul aqui, ó, a gente pegou aqui 30,4. Aí nós temos que pegar agora o lado que está oposto ao traço azul. Ó. Quanto que vale o lado que está oposto ao traço azul? 10, ó. 10. Todos entenderam, moçada? Beleza? Sim. Olha lá, ó. 30 vezes y, ó. Beleza. Tudo bem até aí, gente? Todos vocês entenderam? Olha lá. Sim. Maravilha, campeão. Agora, 10 vezes 16, essa até o prof faz, ó, 160. Agora, nós precisamos descobrir o valor de y. Y vai valer quanto? 160 dividido por 30,4.
Isso vai dar quanto, hein, gente? Quanto que dá 160 dividido por 30,4? 0,19, professor. Não, filhotinha. Vai dar um número inteiro. Ah lá, porque o 160 é muito maior que o 30. Entendi. Se fosse 150, ia dar 5. 150 por 30, mas é 30,4. Mas também aumentou o numerador, olha lá. Vai dar alguma coisa próximo de 5. Parece que vai dar uma dízima. Quanto que deu? Deu 5,263157894 O não, 4, apoteus, né, Duda? Vamos arredondar na segunda casa, filha. Obrigado. 5,2, qual que veio agora? Depois do 5,2. vem o 6. O 6. Tá ótimo, filha. Vamos deixar aqui, ó. 5,26. Quem é, gente, 5,26? A base do menor. A base do triângulo menor. Olha lá. Essa base aí, ela vale 5,26. Agora, a gente já tem todos os lados do quadrilátero? Temos, concorda? Temos todos os lados, ó. Aí, o que que ele quer saber? O perímetro BC, ó, é esse caminhamento aqui, ó, a formiga caminhando para cá, ó, B, depois ela caminhou para cá, ó, C, depois, ó, E, ó, D, se é perímetro, ó, ele tem que retornar, tá vendo? O perímetro do quadrilátero basta a gente somar tudo isso que a gente achou. Pega o que ele deu no enunciado. O que que ele deu? 16 mais 20, 36. 36 mais 5,26 mais 21,66. Ai, gente, perdão. Eu passei um pouco do tempo aqui. O outro professor já deve ter jogado o link lá, tá? Ficou tranquilo aí? Todos entenderam, moçada? Certinho? Esse foi mais complicadinho, concorda? Sim. Tá? É Você isso. tem que ficar atento com o Aham. ângulo para descobrir qual que é o lado correspondente. Atento ao ângulo, e aí vai lá, pega o lado oposto, nos dois triângulos, para você relacionar os lados que são de fato correspondentes, os lados que são homólogos. Tá bem? Fiquem com Deus, moçada. Muito obrigado por terem vindo, por ter aturado o prof até agora. A gente fica muito feliz aí com o empenho de vocês. Obrigada pela aula, professor. Tchau. Tudo de bom. Tchau. Tchau, À professor. terça-feira, a gente tem um pessoal querendo ir lá no Instituto fazer a visita, na terça-tarde, tá? Eu vou escrever alguma coisa no grupo